dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Para o dia de hoje, pensemos. Deus, por favor, cuida da minha casa e da minha família, das pessoas que amo. Faz por eles o que eu não posso fazer. Nos guarda no teu amor. Amém. Pessoal, para a aula de hoje, então, nós temos um novo capítulo, um novo assunto. Capítulo 8, página 125 a página 141 do material impresso. E o capítulo 8 fala sobre dois povos do Mediterrâneo, da região da Fenícia e Creta. Tá? As trocas no Mediterrâneo antigo. Tá? O mar Mediterrâneo ele era fundamental para as relações comerciais, pois ele facilitava o transporte de diferentes produtos de uma região a outra, o que por terra seria quase impossível. Então, ele foi importante para vários povos, várias civilizações, tá? Foi extremamente significativo, porque nós já estudamos lá, os egípcios se fixaram próximo, né? Os persas, que a gente vai estudar ainda, os fenícios, que nós vamos ver hoje, os cretenses, que a gente vai ver hoje, os gregos, macedônicos, romanos. Então, todos eles estão ao redor desse mar Mediterrâneo. Então, ele foi extremamente importante na antiguidade. Como que a gente sabe sobre o mar Mediterrâneo? Como a gente conhece histórias dele, né? As fontes históricas mediterrâneas, então. Tem escavações em sítios arqueológicos dessa região mediterrânica que revelam que a integração comercial e cultural entre os diferentes povos realmente existiu. E o conhecimento, então, desse Mediterrâneo, que essas fontes históricas, né, nos trazem. Que tipo de fonte que se usa? A fonte histórica escrita e as arqueológicas. As escritas, se tem os textos gregos principalmente. E as arqueológicas, as escavações tradicionais em sítios arqueológicos, como a gente já estudou, e as subaquáticas, tá? Que são no fundo do mar Mediterrâneo, ok? Uma das principais descobertas, uma das mais famosas que teve, foi do naufrágio do Uluburun. Tá? Uluburun foi um naufrágio que aconteceu há 3.300 anos. Tá? Ele foi encontrado perto do sudeste da Turquia e ele transportava mais de 20 toneladas de carga. Tá? Essa carga aparentemente teria sido de produtos reais, né, de realeza. Foram recuperados 18.000 artefatos, entre joias, matéria-prima de luxo, até um selo dourado da rainha Nefertiti, a rainha egípcia, foi encontrado aí nessa escavação subaquática. Essa descoberta aconteceu em 1985. Tá? Foram feitas 11 expedições entre 3 e 4 meses. Houveram mais de 22.000 mergulhos entre 1984 e 1992. Tá? E quem encontra isso é um pescador, né? Um mergulhador, desculpa. Não era com intenção científica, né? De ciência em si. Um mergulhador, acaba encontrando por acaso esse navio, tá? Essa embarcação. E através dela, então, que se descobre que existia esse comércio de diferentes lugares, tá? Porque tinha produtos de diferentes lugares da antiguidade. Para os fenícios, então. Os fenícios, um povo próximo ao mar. Tá? Qual a parte dos fenícios? Aqui a partezinha verde, né? Aqui se localizava a Fenícia. E eles praticavam o comércio nos mais diferentes lugares aqui. Tá? Aqui aparece Creta, né? Que é depois a segunda parte do nosso capítulo de hoje. Ok? Então, aqui onde é que ficava a Fenícia, ela era um território, deixa eu passar para frente, tá? É localizado no Líbano, é uma estreita faixa de terra entre o mar
e as montanhas. Então, ele não tinha um espaço muito adequado para produção em si, tá? Então, a economia deles, a base da economia foi o comércio marítimo, tá? A grande parte. Eles criavam também gado e exerciam algumas atividades agrícolas, mas a grande base econômica deles é o comércio marítimo. Tanto que esses comerciantes, eles eram as figuras mais importantes dentro da sociedade e as mais respeitadas. Dentro do grupo dos comerciantes tinha a aristocracia, digamos assim, na sociedade, que era o grupo mais alto dentro dos comerciantes, né? Um pequeno grupo. Existiam então os comerciantes, aqueles que eles chamavam como camponeses, que eram os marinheiros ou os trabalhadores livres, e ainda haviam os escravos, tá? Os fenícios, eles nunca nunca tiveram poder centralizado, toda a Fenícia com um único governo. As cidades eram cidades-estados, então cada uma tinha autonomia, e as principais cidades da Fenícia foram Biblo, Sidon e Tiro, tá? Na cultura, eles tinham bastante conhecimento de astronomia, visto que, né, eles eram marinheiros. Tinham noções de matemática e a maior invenção deles foi o alfabeto fonético. O alfabeto fonético porque cada símbolo, né, tem um som, um fonema, né? Então, por isso que eles tinham, até hoje a gente usa, né, cada letrinha tem um determinado som. Então, foi uma invenção que foi aperfeiçoada a partir deles. Na religião, eles eram politeístas também, como a grande maioria dos povos da antiguidade, e o deus mais importante deles era Baal, o deus do sol, da agricultura e de outros elementos. Ok? Vamos voltar. O prof falou que eles eram comerciantes, né? Eles praticavam o comércio marítimo. Nessa imagem aqui é de um porto fenício, tá? Nós temos a numeração 1 aqui embaixo, tá? Esse 1 representa o quê? O cedro do Líbano, tá? Que era uma árvore que tinha abundância na região que os fenícios habitavam, tá? Ela era uma árvore bem apropriada para a construção de barcos, que eles moviam a remo para conseguir se deslocar rápido de um lugar para o outro, ok? O número 2 são essas embarcações aqui, ó. Uma das características deles era o quê? Eles tinham essas cabeças de cavalo aqui, ó, né? Como se fala? Na proa, né? Essa partezinha aqui da embarcação, ó, tinha uma cabeça de cavalo. Então, quando ela era uma embarcação comercial, ela tinha um casco bem largo, tá? Para caber mais produtos e acabava tendo um lado mais elevado. Elas são mais altas e largas, porque elas são embarcações comerciais. Quando ela é uma embarcação de guerra, ela é igual a 3 aqui, ó, bem aqui no fundo, o número 3. O número 3 é uma embarcação mais baixa, ela não é tão larga e ao invés de ter uma cabeça de cavalo aqui na frente, né? Ela tem o quê? Como se fosse um esporão. Qual era o objetivo disso? O prof falou, é uma embarcação de guerra. Então, se vão entrar em confronto com o inimigo, eles conseguem furar a embarcação inimiga com esse esporão aqui, tá? E eles tinham os faróis, né? O farol na parte mais elevada, no qual eles acabavam fazendo fogo, né? Para orientar os navegadores durante a noite. Okay? Creta. Creta entre a história e o mito. A ilha de Creta, que o prof mostrou já antes para vocês, né? É essa daqui, tá? Aqui está a Fenícia e aqui é a ilha de Creta. A ilha de Creta é a maior ilha do Mar Egeu. A existência da sua civilização por muito tempo foi apenas parte de um mito do rei Minos e do Minotauro. Por isso, Creta também era conhecida como a Ilha do Minotauro. Vocês já ouviram o mito do Minotauro? A história do Minotauro? Ela diz mais ou menos assim. Em uma época muito antiga, um homem chamado Minos pediu ajuda a Poseidon, o deus dos mares, para se tornar um rei poderoso. O deus, então, propôs-lhe um acordo.
Minos receberia os poderes, porém, em troca, o mortal deveria homenagear Poseidon sacrificando um touro. Foi o próprio Poseidon que entregou a Minos um belíssimo touro branco. O homem, encantado com a beleza do animal, apropriou-se dele e sacrificou um touro comum no seu lugar. Como não é possível enganar os deuses, Poseidon, ao saber da trapaça, ficou furioso e decidiu se vingar, fazendo com que a rainha Pasífae, esposa de Minos, se apaixonasse perdidamente pelo touro branco. Pouco tempo depois, Pasífae deu à luz a uma criatura monstruosa, com o corpo humano e a cabeça de touro, chamada de Minotauro. Minos, desesperado com tamanha desgraça, pediu a Dédalo, um brilhante inventor e construtor, que fizesse um labirinto para prender o monstro, para onde de tempos em tempos eram enviados rapazes e moças vindos de outros lugares sob o domínio do rei. Ninguém havia retornado do labirinto da fera, ou eram devorados pelo Minotauro, ou morriam agonizando perdidos. Até que um dia, Teseu, filho do rei grego Egeu, ofereceu-se para ir a Creta matar o monstro. O pai, temendo pela vida de Teseu, pediu a ele que, se saísse vivo, trocasse as velas negras de seu barco por velas brancas, para que Egeu pudesse avistá-lo no horizonte e festejar a volta do filho. Já em Creta, a princesa Ariadne, filha de Minos, apaixonou-se por Teseu e resolveu ajudá-lo na missão de matar o Minotauro e sair com vida do labirinto. Para isso, ela entregou ao amado um novelo de lã, que deveria ser esticado por todo o trajeto, fazendo-o encontrar o caminho de volta. Heroicamente, Teseu lutou e matou a fera, e graças à ideia de Ariadne, conseguiu se salvar do labirinto. Feliz com a sua vitória, Teseu comemorou com a tripulação de seu barco, bebendo e dançando na viagem de volta para casa. No entanto, diante de tanta euforia, esqueceu-se do pedido do pai e manteve as velas negras no barco. Egeu, ao avistar a embarcação do filho, pensou que o pior havia acontecido e, desesperado, atirou-se de um penhasco no mar, que daquele momento em diante passou a ser chamado de Mar Egeu. Já conheciam essa história? Não? Bem legal, né? Vocês podem procurar na internet, tem mais... como é que o prof pode dizer? Tem mais versões sobre a história, mas a ideia principal é a mesma, tá? Seguindo, então, as atividades propostas da semana são: no livro, vocês vão fazer a leitura do capítulo 8, Povos do Mediterrâneo, Fenícia e Creta, e realizar os seguintes exercícios. Esses exercícios, você, historiador e questão invertida, não precisa ser postado no AVA, ok? O que vocês vão postar no AVA? A atividade da semana para postar no AVA. Com a ajuda da família, vocês vão preparar a receita que vocês me enviaram nesta semana e vão fazer 2 fotos. Uma do preparo dessa receita, tá? E a outra foto vocês vão fazer da família de vocês sentados ou, saboreando o produto que vocês fizeram através da receita. Entenderam? Vai deixar a orientação lá. Essa semana a tarefa foi me mandar uma receita que fosse à base de cacau, milho ou batata, que eram os alimentos, principais dos incas, maias e astecas. Agora, essa semana, vocês se organizem com a família, com a mãe, com o pai, com o responsável, comprar os ingredientes e no final de semana vocês vão preparar esta receita. E vão tirar fotos de vocês fazendo a receita. Uma delas vocês preparando e na outra você e sua família saboreando o produto final. Ok, galera? Espero que gostem e até a próxima semana. Tchauzinho!